Olá, você, amigo e amiga prevencionista. Você está no canal da MP Cursos e Palestras, em mais uma edição do Conversando com o Especialista. Vamos tratar do assunto CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios. Nós vamos falar sobre essa nova atribuição da CIPA e as ramificações que tem desse modelo de lei que agora aumenta as responsabilidades da empresa, da alta administração e tem a participação do grupo de CIPA. Nós temos um convidado especial lá do Rio de Janeiro e falaremos mais especificamente hoje sobre a gestão do canal de denúncias, que está dentro da perspectiva da atribuição da CIPA na NR5, mas é preciso que esse tema seja bem compreendido, para que não haja confusão, não haja uma sobrecarga sobre a comissão e que ela entenda o seu verdadeiro papel. Então nós convidamos o Carlos Felipe Coelho Rebelo. Ele é advogado criminalista, ele é sócio da Nine Stone Compliance, uma empresa especializada na gestão de canal de denúncias, referente ao tema da CIPA, por exemplo. E a gente sabe que as empresas muitas vezes podem estar na dúvida de como gerenciar esse assunto, como tratar essa nova NR5 com essa nova atribuição. Na edição anterior do Conversando com o Especialista, nós falamos sobre a prevenção de assédios, mas não detalhamos um ponto específico como vamos fazer hoje. Hoje, especialmente falando sobre a gestão do canal de denúncias com o Dr. Carlos Felipe Coelho Rebelo. Carlos, seja bem-vindo aí à edição aqui do nosso Conversando com o Especialista no canal da MP Cursos e Palestras, porque aqui a gente sempre abre espaço para as pessoas que têm a especialidade. Você tem a especialidade e você está acompanhando o desenvolvimento do tema na gestão do canal de denúncias. Então, gostaria que você ficasse à vontade, comentasse, primeiramente, como é que se dá a interface no canal de denúncia com a atribuição da CIPA e, especialmente, com a responsabilidade empresarial nesse tema. Carlos, seja bem-vindo. Márcio, primeiramente eu gostaria de agradecer a possibilidade de falar um pouco sobre compliance, sobre canal de denúncia, né, essa nova legislação que a lei do Emprega Mais Mulheres, né, que obrigou algumas empresas, né, a constituir algumas medidas de prevenção de combate ao assédio, né, e outras formas de violência no ambiente corporativo. Mas agradecer aí pelo prestígio, né, que o seu canal tem. Eu pude conversar um pouco com você antes, né, a gente fez uma reunião um tempo atrás. Sim. Você foi super bacana comigo e eu até que procurei você para tentar falar um pouco sobre o nosso trabalho, tá? Então, para que você entenda rapidinho, né, para que o pessoal entenda, eu sou um dos sócios da Nine Stone Compliance, que é uma empresa que é focada em programas de compliance, programas de integridade, porque programas de integridade, muitas pessoas falam que é sinônimo de compliance, e o programa de integridade está muito ligado à questão de anticorrupção, né? Então, vira e mexe tem um pouquinho dessa confusão, porque até nos últimos anos, por conta da Operação Lava Jato, algumas empresas começaram a aderir aos programas de compliance e as pessoas começaram a falar, o próprio mercado, né, porque muitas empresas tinham que demonstrar que tinham integridade nos negócios no momento e pós, né, a operação, no meio da operação. A nossa empresa também, por conta de uma legislação hoje, é focada também na área de privacidade de dados, né, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, também está impactando as empresas assim, absurdamente. A Nine Stone, o branding da marca, chama Nine Stone por conta dos 9 pilares de um programa de compliance.
Só que 2 pilares do programa de compliance, que é o canal de denúncia e investigação interna, a gente também tem um serviço específico para esses 2 pilares. Ou seja, a empresa às vezes não precisa nos contratar para fazer um programa de compliance inteiro, passar por os 9 pilares. Eles podem só nos contratar para fazer a gestão do canal de denúncia e investigação interna, tá? Márcio, o que eu vou falar um pouco para você agora sobre o canal de denúncia, o que é o canal de denúncia, essa questão da interface aí com a CIPA, enfim. O que acontece? No âmbito da governança corporativa, boas práticas, né, nas corporações, especificavam que uma empresa que tem um canal de denúncia, uma empresa que combate a corrupção, uma empresa que tem um código de ética e conduta, uma empresa que tem a Lei Geral de Proteção de Dados, ela aderiu a boas práticas do mercado, né? Então, o canal de denúncia, antes da lei, né, do Emprega Mais Mulheres, a 14457 de 2022, já era uma boa prática do mercado, uma boa prática das empresas, né, ter um canal de denúncia. E o que a gente notava? Ou a empresa tinha um programa de compliance e o compliance officer da empresa, que é a figura, quem toca o programa de compliance, já tinha levado para a empresa essa questão do canal de denúncia, e a empresa às vezes tinha uma ouvidoria, tem um e-mail, tem um 0800, tem um telefone, ou a empresa participava de licitações. Em alguns estados existem decretos legislativos que obrigam as empresas a constituir o programa de integridade, né? Então, é considerado uma boa prática do mercado. Agora, com essa mudança da lei do Emprega Mais Mulheres, a gente tem visto um novo cenário em relação ao canal de denúncia. Porque no artigo 23, né, no inciso, salvo engano, no inciso 2º, ele faz uma menção à fixação de procedimentos, de recebimento e acompanhamento de denúncia, para avisar também as questões de sanções administrativas para os responsáveis, né, ligados a assédio ou outra violência, e o anonimato do denunciante. Tá? Então, assim, o que eu posso falar para o pessoal da prevenção e tal, que isso é algo novo também, é que o canal de denúncia ele é uma ferramenta de governança corporativa, é uma ferramenta de controle operacional e é uma ferramenta que vai ajudar, né, a gente diminuir o tanto de irregularidade que a gente tem nas empresas. E eu não gosto, Márcio, de ficar muito atrelado só ao assédio, não. Porque o canal de denúncia ajuda nas questões de descumprimento de leis, descumprimento de regras internas, fraudes, corrupção, desvios, por exemplo, evidências para que você não tome multas, que você não tenha risco jurídico, furto de material, embriaguez, condutas inadequadas no ambiente corporativo. Então, é uma série de irregularidades e uma série de condutas antiéticas, né, que o canal de denúncia se dispõe a ajudar a empresa. Tá? E no âmbito, né, da lei do Emprega Mais Mulheres, ficou muito essa evidência das questões do assédio, né? Porque hoje a gente sabe que o número de assédio moral e assédio sexual só vem aumentando. Eu fiz até um vídeo essa semana, que saiu uma pesquisa na UOL, dizendo que, segundo o Ministério Público do Trabalho, foram feitas 6.309 denúncias de assédio moral e 682 de assédio sexual de janeiro a junho de 2023. Esse dado da UOL. Então, o que a gente enxerga, né? A gente enxerga que o mercado saiu um pouco dessas irregularidades, né, de compliance, tais como corrupção, risco de lavagem de dinheiro, enfim, essas questões, e vem trabalhando as questões comportamentais dentro das empresas. Porque esse número de assédio ele está muito ligado com o comportamento, entendeu? Então, existem essas figuras, né, tanto do Código de Ética e Conduta, que vai regular as condutas dos colaboradores, né, de fornecedores, terceiros, e o canal de denúncia, que é um local onde as pessoas podem fazer denúncias
né, de irregularidades, ou o informante do bem, né, aquela pessoa que quer informar algo que esteja acontecendo, basicamente não é uma denúncia, e essa denúncia vai chegar para alguma pessoa. E aí está o grande problema, porque os prevencionistas, né, eles não são as pessoas adequadas para receber a denúncia, talvez nem o RH e talvez nem o jurídico. Por quê? Nossa visão quem está dentro da empresa não tem muita imparcialidade na hora de julgamento, né, na hora de uma análise de uma denúncia. Então, nós achamos interessante que quem receba a denúncia seja um terceirizado, porque muitas das vezes a gente não conhece os colaboradores, então a gente nós não temos aqueles preconceitos sobre as pessoas, né? Não é preconceito, é pré-conceito, né, sobre alguma determinada pessoa. Então, uma empresa terceirizada, ela recebe a denúncia, com base nessa denúncia, a gente faz uma análise da natureza da denúncia, ou seja, nós que vamos entender nessa primeira triagem se a denúncia talvez é um assédio moral ou foi um constrangimento, uma intimidação que também tem que ser levado a uma sanção, ou se não foi um entendimento diferente e tal. Depois nós vamos basear, né, nosso modo de trabalhar, cada denúncia, com esse relatório de risco, esse relatório de triagem, a gente vai trabalhar com 4 possíveis riscos. Risco financeiro, risco jurídico, risco operacional e risco reputacional. Tá? E ao final nós fazemos observações. Essa primeira triagem. Tá? Quando nós somos empresa de investigação corporativa, o que nós fazemos? Nós vamos tratar a denúncia, ou seja, entrevistar, se a gente tiver elementos para entrevistar, analisar documentos, analisar informações, para que se leve a um comitê de ética. Tá? A boa prática que a gente entende, né, seria uma empresa terceirizada, com a criação de um comitê de ética, né, que ali poderia estar, se a empresa tiver um jurídico, o RH, um representante de administração, entendeu? O que a gente entende que fica a cargo da CIPA são os outros requisitos que a lei criou, né? Então, assim, a CIPA tem a obrigatoriedade de ou o próprio prevencionista fazer uma palestra sobre assédio moral, assédio sexual e condutas discriminatórias, né, porque são violências, ou ele pode chamar, por exemplo, uma empresa igual a minha, um advogado que ele conheça, né, para fazer essa palestra. Mas eu acredito que seria até um excesso, né, de trabalho do prevencionista receber a denúncia, tratar essa denúncia, entrevistar as pessoas, e aí eu já acho que vai caindo naquela questão da imparcialidade. Tá? Eu fui falando muito, né, mas isso já foi bastante esclarecedor até esse ponto, e a gente vai ainda mais avançar um pouco mais, né, Carlos, mas o mais importante, né, é que possa ocorrer essa distinção de atribuição, né? A gente até, em outro momento, falou sobre responsabilidade da alta administração, dos gestores, dentro do princípio de ética, de conduta adequada, de uma formação de CIPA que leve em conta esse tema de uma maneira preventiva, né, para que se estabeleçam as posições adequadas na resolução. Porque, veja bem, aqui nós temos aí as responsabilidades empresariais, as responsabilidades do grupo que está na interface dessa nova lei, mas precisamos fazer uma distinção, exatamente aquilo que a gente comentou, né, para que não haja uma sobrecarga e um desvirtuamento do sentido da prevenção de assédios, que sobrecarregue a CIPA, e as pessoas que devem realmente se focar como proposta de missão, valores, né, deixem de lado essa ideia e fiquem agindo de maneira corretiva, esperando que a CIPA possa ter lá a sua ação. Uma coisa importante que eu gostaria que você colocasse seriam as etapas para a implementação desse canal de denúncia por parte do empregador. Por exemplo, a criação de um comitê,
seja interno ou até com ajuda externa, uma consultoria, até chegar na conclusão que a empresa vai ter. Se ela vai ter lá um canal de denúncia somente interno, ela vai receber tudo isso aí e criar uma proposição interna, ou como já falamos aqui no outro momento, agir de uma maneira mais isenta e buscando uma profissionalização da resolução, buscando empresas como a do Carlos Felipe Coelho Rebelo, que é especializada no modo até mais amplo desse tipo de atendimento, que é o compliance, e tendo o canal de denúncia como um dos pilares do trabalho. Então, a empresa em algum momento vai ter que fazer essa escolha. E o que a gente está vendo, assim, que seria interessante, pelo item isenção, pelo item de dar maior transparência, sem usar um protecionismo em algum momento que possa prejudicar, inclusive, aquele que está denunciando, aí seria importante tu falar como seria importante as empresas começarem a prestar atenção que existem outras organizações que se especializam nesse tema e que podem dar para ela, organização empresarial, uma resposta mais adequada. Tá, eu vou falar da gestão do canal, tá? Por que eu estou querendo te falar dessa forma? Muitas empresas hoje, empresas de canais de denúncia, né, no Brasil, o que elas fazem? Elas entregam o login e uma senha, né? Uma licença para que a empresa tenha um canal de denúncia, ou seja, é uma contratação de um software, tá? Ao longo do tempo, ao longo dos programas de compliance que a gente vem fazendo, nós já tivemos acesso a vários softwares, são muito bons, né? Eu acredito que as empresas tenham que ter, né, softwares, porque eu não acredito que o canal de denúncia funcione em relação a e-mail, ao WhatsApp e a 0800, tá? Vou te dizer por quê. Um e-mail, um 0800 e um WhatsApp, muitas das vezes, na sua maioria, a pessoa não estaria fazendo uma denúncia anônima, né? Então pense que você está sofrendo, você tem que pegar um e-mail, criar um e-mail fake para poder fazer uma denúncia porque você não quer que saibam que você está fazendo. Ou o 0800, quando acaba o bip, você tem que falar, estou sofrendo isso, ou falar, eu sou o fulano de tal, estou sofrendo. E o WhatsApp também, existe tecnologia, mas o nosso software, ele fica acoplado no site, igual na maioria dos outros canais de denúncia. A gente não gosta de utilizar, como eu te falei, e-mail, 0800 e WhatsApp. E a gente criou a questão do QR Code. Então a pessoa passa você pode colocar o QR Code, passa o QR Code para os colaboradores e eles podem ali acessar do celular e fazer a denúncia anônima. Ou seja, você mata essa questão aí de ter um WhatsApp, né, de ter um e-mail, enfim, e você tem mais credibilidade no canal. Então, a primeiro ponto, o que as empresas fizeram? Ou elas aplicaram essas questões. Muitas empresas ainda têm isso. Tem um e-mail, ou tem esses canais de denúncia que nós já utilizamos de outras empresas que hoje, entre aspas, são nossos concorrentes, que são muito bons, dashboard avançado e tal. Mas para nós, como consultoria, não valeria a pena não fazer a gestão do canal, sabe? Então, a gente entende que as empresas elas não possam, né, colocar outros colaboradores que não tenham tanta experiência com todos esses temas que a gente já tratou aqui, conflito de interesse, furto e tal, porque aqui na nossa empresa a gente tem advogado, tem psicólogo, assistente social, engenheiro de produção, tá? E a gente tem uma interdisciplinaridade grande, né? Não estou falando que, por exemplo, um RH, um jurídico ou um prevencionista não tenha capacidade para fazer isso. Eu estou dizendo que seria mais uma atribuição dentre, né, as várias que eles já possuem no seu dia a dia. Então, o que a Nimeston faz, né? Na área do canal de denúncia, a gente tem uma plataforma online que a gente usa para fazer a gestão do canal. Então, com isso, a gente já cumpre uma característica que é muito importante, que é o anonimato, tá?
Nós recebemos a denúncia e, ao receber a denúncia, nós fazemos um relatório de risco, se nós não somos empresa de investigação, se nos contratam só a ferramenta, então a gente implementa no site, recebe a denúncia e faz um relatório de risco. Então, como eu te falei, ao implementar no site a gente já está falando em anonimato, ao ser o terceirizado que instituiu o canal de denúncia e vai fazer um relatório, a gente já está falando em autonomia, em independência e imparcialidade do recebimento. Então a gente está dando credibilidade para o canal, né? Porque ali a pessoa que está com medo e não quer colocar a sua identidade, ela faz uma denúncia e sabe que vai chegar uma pessoa que não tem, como é que se fala, não é amigo das pessoas, não é familiar, né? Não tem um conflito de interesse com alguém do grupo, tá? Nesse primeiro trabalho, né, a gente ainda entrega um plano de endomarketing, né, que é para fomentar o canal. Então, todo mês a gente manda uma cartilha, às vezes a gente faz um vídeo, uma palestra, para que as empresas fomentem o canal de denúncia. Porque não adianta você colocar um software lindo, maravilhoso lá, se ninguém toma conta e se ninguém fomenta a cultura de canal de denúncia, entendeu? Então, Márcio, a gente implementou o canal. O que a gente entende que seja importante? Para que você para que você tenha um fluxo, né, de cadência, né, de investigação, ou um fluxo de cadência de análise de relatórios que a nossa empresa faz, a gente sugere às empresas a criar um comitê de ética, tá? Geralmente esse comitê de ética tem 3 pessoas, algumas vezes teria um membro que ficaria ali para um voto de Minerva, caso alguém seja, né? Porque esses 3 membros podem ser denunciados, né? Então a primeiro ponto a gente coloca 3 pessoas ali, né? Geralmente o RH, o jurídico e mais alguém da administração. Jurídico porque sabe muito das questões jurídicas. Ao receber o nosso relatório, ele já vai ter também um aparato muito, muito bem feito, né? O RH por quê? O RH cuida de pessoas. O RH é a alma da empresa, né? Então, os colaboradores de RH, eles têm muitas atribuições. E um membro da administração, enfim. Eu entendo que eu já tenho conversado com muitos prevencionistas, muitos deles recebem até reclamações, né, perante os colaboradores, porque às vezes estão perto ali, então você pensa que no chão de fábrica, né, ali o presidente da CIPA às vezes é a pessoa que escuta os outros também, quando não tem uma ligação muito forte com a área administrativa, mas a gente, por enquanto, tem visto muito jurídico, alguém da administração e RH, tá? Quando nós somos empresas de investigação interna, nós fazemos, a Nineston tem uma cadeira nesse comitê. Por quê? Porque nós vamos investigar tudo e vamos marcar uma reunião no comitê para apresentar um relatório final, né? Esse relatório, às vezes, é pormenorizado. Às vezes são 10, 12 horas que você vai fazendo entrevista com um, com o outro, para ir pegando informações, né? E ao final você fazer um relatório pormenorizado daquela denúncia, entendeu? Então, assim, o negócio da Nineston, o business que a gente entende do mercado, não é passar uma licença, e sim fazer a gestão do canal de denúncia, tá? Então, a gente usa uma plataforma online, ela vai funcionar 24 horas por dia, a gente vai fazer uma política de não retaliação, nós vamos criar um manual do usuário, esse manual vai vir com QR Code para substituir essas outras ferramentas como WhatsApp, 0800, porque ali é só ele não precisa bater e entrar no site para ter o canal de denúncia, ele próprio pode pegar o QR Code e já entrar através do celular, né? E ser mais efetivo, tá? E tem uma outra face da moeda, que nós já trabalhamos com compliance. Nós não somos uma empresa que começou com um canal de denúncia. Nós começamos fazendo programas de compliance, programas da LGPD. Nós vimos que o mercado agora vai precisar muito da gestão de canal de denúncia e investigação interna, então nós estamos nos colocando como uma empresa de investigação e uma empresa de gestão de canal de denúncia, e não uma empresa de licença, né, de plataforma. Porque já tivemos contratações
que hoje é utilizado pela empresa no nosso concorrente. E não tem problema, a gente vai fazer a gestão mesmo do canal, né, e da investigação interna, sabe? Mas, basicamente, é isso. Eu não sei se eu fui claro. Não, sim, claro. Deu para perceber que o que vocês fazem, na verdade, Carlos, é um atendimento mais personalizado, né? Considerando as características de cada empresa, de cada cliente, né? E não apenas o atendimento personalizado ao modo empresarial, mas também as características de que tipo de demanda isso foi gerado, né? Porque existem os aspectos subjetivos de uma denúncia, né? Os aspectos interpretativos, né? Então, eu achei interessante a tua colocação quando você falou assim, nós temos uma equipe multidisciplinar, porque muitas vezes é preciso um ponto de vista de um psicólogo, de alguém da área jurídica, alguém que tenha experiência também dentro do chão de fábrica, que sabe como funciona a operacionalidade dentro de uma empresa, para fazer esses ponderamentos, né, as ponderações, para que aquilo seja feito uma chamada filtragem justa de uma denúncia, né? Porque para não correr o risco de que aquilo seja mal interpretado. Então eu gostei muito dessa forma bastante profissional com que vocês tratam, né? E pelo que uma outra questão que eu queria que tu comentasse, assim, ó, como essa legislação de prevenção de assédios, ela começou lá no final de 2022, nós estamos aí metade do ano, passando da metade do ano de 2023, e claro, algumas empresas já, de uma certa forma, já procuraram vocês para fazer algum tipo de contato, você já deve ter algumas parcerias e tal. O que você percebeu assim dos empresários, das empresas, dos setores de recursos humanos? Eles estão tendo muitas dúvidas. Eles estão realmente levando a sério essa proposta de fazer uma empresa melhor, uma empresa mais transparente, mais ética, fazendo essas parcerias bem profissionalizadas, para que a CIPA possa entender também o seu papel, para que não haja confusão de atribuição. E outra coisa, eu creio que dentro do pacote aí que você mencionou também, inclui algum tipo de orientação, algum tipo de treinamento, porque em algum momento vocês precisam dizer, olha, é assim que funciona. Dizer não só ao diretor da empresa, mas dizer aos gestores, ó, a empresa... claro que isso em parceria, né? A empresa vai comunicar que existe uma contratação de uma empresa externa que vai fazer as análises. Como é que funciona então esse modelo de parceria no sentido assim, ó, de nesses primeiros passos, né, desde quando a legislação foi implementada até agora, como é que tu percebe realmente essa legislação? Ela veio para ficar, ela vai ser adaptada, ou ela vai levar muito tempo para que tenhamos uma adaptação mais adequada no processo? O que você acha, Carlos? A minha visão é que o que acontece? Eu entendo, tá? Uma percepção minha, que o canal de denúncia, como eu te falei da questão da governança corporativa, né? Ele não deveria ser impactado por uma lei, sabe? Sim, claro. Eu acredito que, né, o dono da empresa, né, deveria ser natural o processo. Gerência, né? Seria natural. E natural para que você consiga ter o controle operacional da empresa, entendeu? Porque muitas das vezes você não tem. Assim, existe cases, né, exemplos de canais de denúncia que pegaram furto de material. Assim, uma empresa que tem um almoxerifado com muito material, às vezes tem perdas desnecessárias. Não só por furto também, uma questão também de controle operacional, de processos e procedimentos, tá? Mas eu entendo que a lei, ela ela impactou bastante o mercado. Eu acredito que ainda está caminhando, né? Antes o compliance caminhava a passos largos, hoje eu acho que esse passo diminuiu um pouquinho, mas o que eu vejo mais interessante é que o público
tanto dos prevencionistas e ainda mais do RH, né, dos recursos humanos, eu vejo as pessoas muito preocupadas, sabe? Preocupadas, assim, com querer um ambiente melhor, sabe? De melhorar o seu ambiente, de ter uma cultura organizacional, entendeu? Para fortalecer a empresa. Então, por exemplo, a LGPD, né, a gente faz muita reunião de LGPD também, ela não pegou, assim, as empresas não aderiram tanto, mas veio uma multa agora e o pessoal já começou a fomentar o mercado. Mas o canal Denúncia, o que eu vejo é que existe uma cultura que está se irradiando, as pessoas têm falado mais de problemas de discriminação, de diversidade e inclusão, das próprias questões de assédio, e o RH, que cuida muito, de muitas pessoas, quando eu faço as reuniões, ele entende, sabe? Muitas das vezes ele fala assim, por mim eu fecho, mas ainda vai faltar um pouco da alta direção, porque às vezes vê como custo, não enxerga como algo que vai ajudar a empresa a crescer mais, sabe? Sim. Mas eu tenho visto uma boa aderência, né? É certo que ela é uma lei ainda nova, né? Vai fazer 1 ano agora em setembro. A questão do canal de denúncia, ela começou a vigorar em março, mas antes já tinha uma procura. Mas eu acredito que nós vamos ter um boom no canal de denúncia aí no Brasil. E aí vai acontecer um problema que eu acho, na minha visão, que é a questão de você só ter licença e não ter gente qualificada para tratar aquilo, entendeu? Por isso que eu falo, a análise de uma denúncia, Márcio, eu sou criminalista, tá? Eu já trabalhei em muitos casos empresariais, criminais e outros de pessoas também, tá? Então, assim, o meu olhar como criminalista sobre um assédio sexual, sobre uma importunação sexual, que eu também fiz criminologia na Argentina, estudei um pouco lá, é que as análises têm que ser subjetivas, entendeu? Eu não tenho como tratar uma denúncia de forma objetiva. Sim. Ou seja, não é todo assédio sexual que é igual, não é todo assédio moral que é igual, entendeu? Não é toda corrupção que é igual. Né? A consequência pode ser, né? A consequência é responder por um crime dos 216 do Código Penal, mas as entrelinhas do que aconteceu, o contexto social daquele local faz a diferença, o tipo de operação da empresa, tá entendendo? Contanto que você até mencionou o chão de fábrica, né? Poxa, como que a gente tenta impactar a primeiro ponto um canal de denúncia? Não se lança um canal de denúncia de uma hora para outra, bota um site, um dashboard bonito. Então, primeiro você tem que criar um comitê, você tem que ter um regimento interno. Aí você implementou no site, você tem que fazer uma palestra para os colaboradores. Se você tiver um código de ética e conduta, então é melhor ainda, né? Muitas das vezes a gente faz um código de ética e conduta e implementa o canal de denúncia. Por quê? O código de ética e conduta ali, você vai educar o colaborador. Nós temos níveis culturais, valores diferentes, pessoas que pensam de forma religiosa, de forma política, né? De forma familiar, né? Então, assim, o que nós temos que fazer? Temos que ter um regulamento interno para que as pessoas entendam que assédio é assédio. Posicionamento religioso é posicionamento religioso. E não depende do que eu penso ou não. A regra é essa. A regra é essa. O Deus é para todo mundo, por exemplo, sabe? Então, o que eu estou querendo dizer? O Código de Ética e Conduta, ele é uma ferramenta que vai regular toda a empresa. Todo mundo vai saber que, por mais que você foi criado de uma forma e de outra, que você brinca com seus amigos através de palavras pejorativas, isso é errado, né? Você está indo contra o Código de Ética e Conduta, e o Código de Ética e Conduta está baseado em lei, ou seja, se você fizer uma brincadeira de homofobia, se você fizer uma brincadeira racista, você pode perder até seu emprego. Ou se você fizer na rua, você pode responder um processo. Sim. Então, o Código de Ética e Conduta ele vai regular. Quando a empresa já tem um Código de Ética e Conduta, a gente pega um pouco do código e trabalha, né, dentro da primeira palestra que a gente dá à empresa. Porque não adianta, se a gente não der uma palestra na empresa, o que vai acontecer? Contratou uma gestão do canal de denúncia, ninguém vai fazer denúncia porque ninguém sabe como funciona o canal, ninguém sabe o que pode ser denunciado, as pessoas não sabem que vai ter uma empresa terceirizada para tomar conta daquilo, e eles vão ter credibilidade, entendeu? Na hora de denunciar. Então, a questão a gente
volta e meia, a gente sempre quando tem eleição, a gente vai discutindo de política, aquele negócio todo mundo fala, mas o Brasil precisa se educar. E realmente, não é questão, não, as empresas, elas precisam se conscientizar, né? A gente precisa educar o colaborador, educar a alta administração, porque sem o suporte da alta administração não adianta, porque você não vai falar para o colaborador que ele não pode falar de uma forma pejorativa e o dono da empresa age daquela forma, né? Assim, então, assim, aquele eu não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Sim. Né? Então, a gente precisa fazer esse primeiro treinamento, sabe? Que é um lançamento do canal, que a gente vai conversar com todo mundo, inclusive dar um tempo para ouvir das pessoas, abrir a oportunidade deles também mandarem perguntas e tal, que às vezes não perguntam numa reunião, mandarem perguntas para a gente explicar, para a gente entender como vai mandar as cartilhas do plano de endomarketing mensal, né? Para a pessoa entender como funciona o canal, para aquele canal seja efetivo, entendeu? Sim. Muito bom, Carlos. Considerações de um especialista. Nós estamos aqui no espaço da MP, cursos e palestras. Em mais uma edição do Conversando com o Especialista. Você que está nos acompanhando e que ainda não se inscreveu no nosso canal, no canal da MP Cursos e Palestras, se inscreva. Temos sempre convidados especiais, temas importantes. Esse tema é de uma atualidade impressionante, porque muita gente está perguntando como isso vai funcionar e tudo. Então, você que é da área de segurança do trabalho, da área de recursos humanos, da área administrativa de uma empresa, fique atento a isso, né? Fique atualizado com o tema, com o assunto da gestão de canal de denúncias, aí com o nosso amigo Carlos Felipe Coelho Rebelo, ele que é sócio da Nine Stone Compliance. Bonito esse nome aí, Carlos. Coisa chique. Bacana, esse nome aí. Você que é advogado criminalista e está falando muito bem sobre a operacionalidade de um canal de denúncia. Você que é empresário, você é de grandes empresas, você trabalha em RH, você trabalha em pequena empresa, mas que tem aqui também, em média empresa, que tem que implementar o canal de denúncia. Então, saiba que existem essas empresas especializadas, porque muitos podem pensar que nem o Carlos mencionou, né? Mas eu tenho que contratar uma parceria, uma terceirizada, muitas vezes na evolução da própria empresa é isso mesmo, né? A empresa se focar no negócio principal e deixar para quem sabe. Na verdade é isso, deixar para quem sabe. Que tem equipe multidisciplinar, claro que vai envolver internamente o pessoal também, como você falou, né? O pessoal lá do RH vai ter que saber, vai ter que ter as reuniões, vai ter que estar por dentro de como é que é a política de empresa, mas uma coisa que você falou que eu considero muito importante são os balizadores comportamentais serem transparentes. Porque no meu entendimento, realmente, embora possa existir diversas formas de interpretação, mas tem algumas regras que são básicas, né? Respeito à pessoa humana, respeito à diversidade, respeito à própria cultura regional, porque nós temos que também ter um entendimento que uma palavra aqui no Rio Grande do Sul pode ser falada de um jeito e em outro estado ser interpretada de outra forma. É incrível isso, né? Porque nós somos um país, né, que tem uma diversidade incrível em termos de regionais, de culturas, formas de linguagem. Então precisamos ponderar muitas situações para que também não haja exagero de um lado ou de outro. Mas acima de tudo que as empresas também coloquem no patamar das suas prioridades, porque eu penso assim, quando eu trabalho, eu sou especialista em treinamento de CIPA, já fiz tantos e tantos, né? Então eu também vi a CIPA evoluir ao longo da história, Carlos, né? Eu sei por estudar, por pesquisar, que a CIPA ela surgiu no Brasil em 1944, no governo de Getúlio Vargas, e ela teve uma legislação até 1999 muito semelhante, assim, inclusive uma legislação que era um pouco até confusa olhando historicamente, porque antigamente se misturava prevenção de incêndios, primeiros socorros com a ideia do prevencionista. Então muitas vezes até o próprio cipeiro na formação ficava perguntando, o que vocês querem que eu faça? Que eu seja um socorrista ou que eu seja um prevencionista. Então isso também gerou um conflito, até que finalmente, graças a Deus,
Em 23 de fevereiro de 99 foi lançada uma portaria, então, que alterou o formato de ser CIPA no Brasil. Então se criou a obrigatoriedade de se ter um plano de trabalho e a CIPA passou a ser exclusivamente prevenção. Então ali foi uma virada no processo em que a CIPA deixou o modo antigo de operar e passou então a ser exclusivamente prevencionista. Até que em 2022 veio essa nova atribuição, né? Então, isso também... Por que eu estou dizendo isso? Porque, embora tenhamos mudanças, os períodos de adaptação tendem a ser longos. Porque eu lembro que até bem pouco tempo atrás, de vez em quando eu vejo assim, alguém fazendo treinamento de CIPA ainda misturando prevenção de incêndio com CIPA. Entendeu? Então, o combate ao cipeiro como se fosse um socorrista. Então, formas equivocadas de colocar a atribuição que já é há muito tempo alterada e já deveria estar dentro da mente das pessoas, né? Então, o cipeiro tem que ser exclusivamente prevencionista. Ele é aquela pessoa na empresa que tem a capacidade antecipatória, que sabe fazer prevenção. Claro que precisa ser orientado, tem que ter o treinamento, tem que ter o curso. Da mesma forma, eu estou falando isso aí, porque nesse aspecto de prevenção de assédios, então assim, ó, se tem uma estrutura de uma gestão de canal de denúncias. Eu gostei que você falou que nesse processo de implementação há toda uma ideia também de fazer a prevenção, né? De se colocar a prevenção lá. Porque assim, ó, vocês serão especialistas em análise dos fatos, mas a eficácia de vocês vai ser medida também pela forma com que vocês reduzem também as incidências, né? Pô, depois que entrou isso aqui, nós reduzimos bastante, o pessoal esclareceu, né? Houve uma nova conduta. Então eu queria que tu falasse também sobre a conexão, porque normalmente se faz a relação do canal de denúncia como algo corretivo. Mas ele também pode ter uma natureza preventiva aí no processo, Carlos. Ô, Márcio, na verdade, assim, o programa de compliance ele é para prevenir, detectar, para depois tentar reduzir ou resolver, né? Então, o canal de denúncia tá dentro dessas palavras aí, né? Ele está ali para prevenir, né? Condutas, porque você tem um canal de denúncia agora, o cara não vai furtar. A gente pensa nisso, né? Detectar, ou seja, estou falando que está acontecendo algo que ninguém está vendo. E tentar reduzir algo que já esteja acontecendo há muito tempo, né? Então, existe esse caráter, né, de prevenção também. E por isso que talvez a CIPA teve a mudança foi com o pessoal da prevenção, né, do prevencionista, né? Sim. Porque, na realidade... acaba impactando na segurança do trabalho também. Claro. Uma pessoa que tem problemas, né, psicológicos, danos, a gente sabe que tem muitas pessoas, né, que estão tendo danos psicológicos por conta de excesso de trabalho ou por conta de uma forma ríspida que as pessoas tratam, né, a pessoa. A gente está tendo muitos problemas ocupacionais, então o canal de denúncia também está com essa ferramenta aí também de ajuda para prevenir, né, também essas questões muito sérias que a gente vê nas empresas. Você falou que nasceu em 44, né, e 1999, 1999? A CIPA surge em 44, né? Mas a sua grande mudança em termos de legislação, nos aspectos de atribuição, ela só vai ocorrer em 23 de fevereiro de 99, quando ela deixa de ser um mesclado de atribuições preventivas e corretivas e passa a ser exclusivamente uma CIPA no sentido de prevenção de acidentes. Sim. Então vejam só que no Brasil nós precisamos de muitos anos para entender qual o significado maior da CIPA, porque se perdeu muita energia. Não que o cipeiro não possa cuidar desse assunto de maneira tangenciada, mas como foco principal é a prevenção de acidentes, né?
no sentido maior até, holisticamente falando, inclusive envolvendo questões comportamentais e tal, de atitude segura, comportamento seguro, CIPAT, que é um evento positivo dentro da empresa, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Então a CIPA tem, por natureza, Carlos, uma atribuição bonita. Então o que a gente está falando aqui é que não pode haver um desvirtuamento. Então a CIPA pode ter lá, que nem você falou, o aspecto orientativo na prevenção de assédios, pode ficar atenta a algumas ouvidorias, claro, evidentemente, as pessoas estão ali trabalhando umas com as outras, ela ficar atenta quando identificar algum tipo de abuso. O que a gente já reafirmou, inclusive no outro bate-papo, é que não pode haver uma sobrecarga e dizer, olha, isso aqui é assunto de CIPA. Não, isso é assunto da alta administração, da diretoria da empresa, dos gestores, isso é assunto da ética da empresa, isso é assunto do compromisso empresarial baseado na transparência e é um espelho de como a empresa, nessa prevenção, deve tratar as pessoas, né? Evidentemente, se alguma coisa está fora da ordem, né, melhor que ela seja tratada com profissionalismo. É que é a mesma coisa assim, vamos dizer assim, procurar um médico generalista e um especialista. Se você precisa de um especialista e você tem como tratar com um especialista e a hora do especialista chegou, então não adianta protelar. Se você pode ter, nem foi comentado aqui, uma empresa que nem a sua, que vai tratar com especialidade, que tem toda uma bagagem das interfaces com outras situações semelhantes, de outras organizações, que muitas das situações, até mesmo que são semelhantes, né? Você pega uma experiência de como lidar com o assunto com o passar do tempo, né? É que nem eu vou fazer um treinamento num lugar, no outro, eu tenho referência de um treinamento para o outro, eu sei balizar isso aí, né? Então, o bom de se trazer essa especialidade, além do aspecto da especialidade e da isenção, tu tem um alívio para o negócio. Porque daí tu não precisa estar se preocupando especificamente com esse assunto, né? E eu acho que o interessante se a empresa não quiser nos contratar por investigação interna, ô Márcio, eles, no primeiro plano nosso, já tem um relatório, né? Então esse relatório ele já é um caminho para ter uma assertividade na hora de tratar a denúncia. Basicamente é isso, entendeu? Entendi. Uma outra coisa que eu queria que tu falasse assim, você fica localizado lá aqui no Rio de Janeiro, né? Vamos supor uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, alguém que esteja nos acompanhando aí no nosso canal do YouTube, pelo LinkedIn. Eu gostaria de contratar a empresa do Carlos Felipe Coelho Rebelo, especialista, advogado, criminalista, é sócio da Nine Stone Compliance. Só que a minha empresa fica localizada aqui no Paraná, por exemplo. E como é que funcionaria essa operacionalidade? Que tipo de prestação de serviço vocês fazem? Que não seja só presencial, tem momentos que podem ser por teleconferência, para esclarecer ao empresário como o canal de denúncia vai funcionar na sua organização empresarial, Carlos? Nós fazemos muita videoconferência. Hoje a gente implementa o canal como uma tecnologia, né? Quando a gente faz investigação interna, a gente prefere até fazer por videoconferência, porque você fica gravado, né, direitinho, né? Depois tem a assinatura da própria pessoa que foi entrevistada. Mas a gente implementa, nós temos clientes do Brasil todo, tá? A gente usa a tecnologia para fazer isso. Sim. Agora, muitas das vezes a gente vai fazer quando a denúncia é muito, por exemplo, investigação interna, quando a denúncia é muito grave, a gente vai em loco, né? Vai ser tudo conversado com a empresa, mas a tecnologia ela veio para isso, né? Então a gente usa muito a videoconferência, a gente vai em loco também, faz palestras, né? E é um software que a gente usa para fazer a gestão, é o nosso próprio software, o nosso dashboard, que foi feito especificamente para tratar e tentar gerir de uma forma melhor esse problema das denúncias aí. Que legal. Bom, então já estamos chegando aqui na parte final aqui do nosso bate-papo no canal da MP Cursos e Palestras. Mais uma vez faço o convite para você se inscreva no nosso canal. Sempre temos bons assuntos, ótimos entrevistados, temas relacionados à segurança do trabalho, à prevenção, à saúde mental,
tudo que se refere a aqueles assuntos relacionados às empresas, assim, mais diretamente, claro, à segurança do trabalho, mas também a gente envolve outros temas que tem na interface do processo prevencionista. Então, você pode se inscrever no nosso canal. Então, Carlos, eu queria te agradecer imensamente aí pela tua contribuição, pela tua especialidade, foi muito esclarecedor da tua parte, né? Como funciona, creio que as empresas, elas vão assim, num despertar disso, né? É um processo Sim. que vai se estabelecendo gradativamente, né? Até muitas empresas, creio eu, que ainda não tomaram nenhuma decisão de como fazer, se vão tratar isso contratando empresas especializadas ou como lidar com a questão interna, a questão do comitê, de formar os processos todos para chegar até na gestão do canal de denúncias, até por aquela questão da cultura brasileira, como falamos, né? Vamos aguardar para ver onde é que isso vai acontecer e tal. E depois aí, muitas vezes acontece que depois aí se aperta nos prazos e as coisas não caminham bem, aí ficam todos apavorados e que querem logo implementar com agilidade e tudo. O bom seria fazer Isso é um grande problema. Fazer um planejamento desse processo, as empresas. Eu penso que as grandes empresas elas já têm uma bagagem um pouquinho mais avançada nesse tipo de situação, já estão mais atentas, mas tem muitas empresas que eu vejo ainda que estão naquela posição de aguardo. Vamos aguardar isso aí para ver qual é o impacto que isso vai ter. Desculpe, o grande problema disso é aguardar e estar sofrendo uma irregularidade e não saber. Exato. Entendeu? Porque aí você não detecta. Mas, Márcio, eu queria agradecer muito aí esse espaço. Eu quero te pedir para voltar outras duas vezes com o tema de compliance. Claro, tá? Com certeza. O compliance também é uma prevenção, tá? Claro. E o tema da LGPD também é uma prevenção na questão de dados. Vamos conversar mais adiante sobre isso aí, vamos agendar. Eu gostaria muito já estou te pedindo aqui no meio da... Com certeza, não, é um assunto... Você não me falar ou não. É um assunto interessante que a questão do compliance, pelo que eu entendi, é mais ampla, né? Ela envolve várias situações de controle, não só exclusivamente questões de prevenção de assédio, ela envolve todo, digamos assim, todo um modelo de gestão empresarial, né? Gestão de risco, gestão de risco empresarial, ético-comportamental e conformidade. Nós vamos futuramente fazer um bate-papo sobre... Muita gente tem curiosidade de saber o que é compliance, que é uma palavra, assim, parece assim uma palavra da modernidade, mas que necessita de um aprofundamento sobre a funcionalidade do compliance, né? Por isso que eu gostaria de ter um momento para explicar. Com certeza. Né? Teremos a oportunidade. Para não ficar naquela questão assim, que o compliance é só cumprir a conformidade, estar em conformidade, né? Porque o conceito, mas eu acho que é mais do que isso. Sim, com certeza. E esse outro tema que você falou da Lei Geral de Processamento dos Dados, né? Proteção de dados. Proteção de dados, isso também é um assunto que vem crescendo dentro das empresas, né? Das organizações empresariais. E também faz parte de um processo de prevenção, analisando bem, né? Sim. Uma ideia de prevenção que se estabelece também. Todos eles são prevenção e gestão de risco, com certeza. Tá bom, Carlos? Então, agradeço aí imensamente a sua participação. Então, nós conversamos aqui no canal da MP com Carlos Felipe Coelho Rebelo, sócio da Nine Stone Compliance. Agora aprendi a falar certinho o nome aqui, Carlos. Da Nine Stone Compliance. O nome é chique, cara. 9 pilares de um programa de compliance. Nove pilares. Show de bola. De coração para você por essa oportunidade, porque eu até te procurei para poder falar um pouco da nossa empresa. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelo respeito, né, que você teve comigo, com a nossa empresa aí. E prevencionistas, curtam aí o canal, se inscrevam no canal, que tem muita coisa boa aí, tá? Com certeza. Um grande abraço, Márcio. Com certeza, um grande abraço. E a você que nos acompanhou, que gosta de aprender, que quer ampliar os seus conhecimentos, o nosso grande abraço, a saudação. E se inscrevendo no nosso canal, você vai ter oportunidades de ter esse momento de
amplitude de conhecimentos com os especialistas. Por isso chamamos esse quadro de Conversando com um Especialista. Então, até uma próxima oportunidade.